Esse hino que a gente cantou, fala de encontro com Deus. E quando eu canto, eu lembro do meu encontro com Deus. E foi exatamente como está escrito, como a letra dessa canção, desse hino. Quando eu canto, eu lembro, foi exatamente assim. Principalmente quando ele diz, né? Ele diz aqui: te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz, nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão para viver. Te encontrar foi tão bom, e eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou o meu viver. Principalmente isso, porque a minha vida mudou. O encontro com Deus faz a vida da pessoa mudar. E muitas pessoas nos dias de hoje, a realidade dos dias de hoje que a gente vê, é que muitas pessoas conheceram religiões, diversas religiões. Muitas pessoas também conheceram diversas igrejas. Existem pessoas que já passaram por muitas igrejas, conhecem quase todas. Doutrina, ministério, assim como religiões, que eu não vou citar nome aqui. Então, existem pessoas também que conheceram muitos pastores, pregadores. Hoje, na internet está cheio de pastores pregando, pregadores, pastores ali, tem vídeos diversos. A pessoa pode escolher o que ela quiser, o que mais agrada para ela assistir. Então tem muita gente que conhece todos os pastores, mas infelizmente muita gente não conhece ainda Deus, não teve ainda verdadeiramente o encontro com Deus. E um dos motivos, como é que a gente sabe, pastor? É que a vida não mudou. Porque a característica de uma pessoa que tem um encontro real, pessoal, e eu vou falar sobre isso, porque o encontro ele é pessoal. Quando a pessoa tem esse encontro de verdade, a vida muda. Essa é a primeira característica. E cada um sabe, você sabe se mudou aqui dentro. Não estamos falando de bênçãos, porque isso é consequência. Estamos falando de mudança interior. Então cada um sabe se a sua vida mudou aqui dentro ou não. Você sabe se você é uma pessoa diferente ou não. E eu me lembro do encontro que eu tive com Deus, a minha vida mudou. E mudou primeiro o meu caráter. Quem me conhece, a velha criatura, o velho Jorge no passado, sabe que eu sou completamente diferente. É o oposto do que eu sou hoje. Por quê? Porque eu tive um encontro pessoal com Deus. Eu não conhecia apenas uma igreja, eu não conhecia apenas um ministério. Eu tive um encontro pessoal com Deus. A minha vida mudou. Isso é o mais importante, irmãos. Mais importante do que receber bênçãos, mais importante do que ser curado, mais importante do que prosperar. Não que não seja importante ser curado e prosperar, não é isso. Só que ter essa experiência, esse encontro pessoal que muda a vida, então esse é o mais importante. Muitos receberam sinais, uma cura, uma prosperidade. Isso não é tudo. Porque eu já vi muita gente vir aqui e ser abençoado aqui, mas depois não voltar. Ou vir aqui, ser curado, até contar o testemunho, mas não se firmar com Jesus. Quer dizer, a pessoa não teve um encontro com Deus. Então, é muito importante que a gente pregue sobre isso. Isso é uma das minhas maiores preocupações. Uma das minhas maiores preocupações como pastor é levar o povo da minha igreja a ter esse encontro com Deus como eu tive. Porque eu sei que se a pessoa ficar na igreja só recebendo bênçãos e não se preocupar de ter esse encontro que muda a vida, mais cedo ou mais tarde a pessoa não fica. Mais cedo ou mais tarde, quando surgir luta, outras coisas, a pessoa não permanece. Quantas pessoas que já passaram aqui não permaneceram? E não é só na nossa igreja, outras também. Só quem tem um encontro com Deus que nunca mais larga dele. Quem não teve encontro com Deus ainda,
A pessoa pode um dia falar: Jesus, eu nunca vou te abandonar. Mas se não teve aquela experiência, aquele encontro com Deus, a hora que vier uma situação complicada ou alguma coisa, a pessoa ela acaba abandonando, como a gente tem visto muito nos dias de hoje. Não vou pedir para você abrir, só vou fazer um comentário, porque eu vou pedir para você abrir em outro lugar. Mas isso aconteceu com Jó. Quem já ouviu falar de Jó? O Jó, no capítulo 42, versículo 5, depois de toda a luta que ele passou, de tudo que ele enfrentou, no final da vida dele, o Jó disse: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, falando de Deus, mas agora te veem os meus olhos. Você vê Jó, que o próprio Deus elogiou ele. No começo do livro de Jó, Deus elogiou ele. Mas no final, ele reconheceu que o que ele sabia de Deus era de ouvir falar. E que agora ele estava vendo Deus na vida dele. Então muitas pessoas, e olha, eu não estaria exagerando se eu dissesse que a maioria ainda não conhece a Deus. Conhece uma igreja, conhece uma denominação, conhece um pastor. Tem pessoas que conhecem todos os pastores, é amigo dos pastores. Pessoas que pensavam que conheciam a Deus, mas na verdade conheciam uma religião, conheciam uma igreja, conheciam um pastor. Muitos vão ouvir, no final de tudo vão ouvir o próprio Deus dizendo: mas eu nunca te conheci. Isso é sério. Por isso que nós temos que lutar, você tem que lutar para ter esse encontro com Deus. Pastor, mas eu já recebi milagres, isso não é um encontro com Deus? Não, porque muita gente já recebeu milagre. Você deve lembrar dos 10 leprosos, lembra? Quantos foram curados na passagem dos 10 leprosos? Os 10. Quantos voltaram para adorar Jesus? Apenas um. Então veja que os 9 foram curados. Eles tiveram experiência com Deus? Não, porque eles não voltaram, só receberam uma cura. Ser curado, todo aquele que crê é curado. Se alguém entrar aqui, quiser uma oração, tiver fé, é curado aqui na hora. Mas a pessoa pode ir embora e nunca mais procurar Jesus. Não teve uma experiência com Deus. Então não se baseie a sua experiência com Deus um dia que você recebeu um milagre, você contou um testemunho. Isso é importante, mas não é tudo. Porque o encontro com Deus muda a vida da pessoa, muda a mente, muda tudo aqui dentro. Estou falando agora de coisas interior. Então o Jó declarou: eu conhecia de ouvir, mas agora te veem os meus olhos. E tem aqui em João capítulo 5 um exemplo, para a gente ser bem breve, já vou finalizar. João capítulo 5. Evangelho de João capítulo 5. É aquela passagem onde fala do paralítico que foi curado lá no tanque de Betesda, né? Quer dizer, ele não foi curado no tanque, ele estava ali, onde havia os alpendres, né? Que a Bíblia fala, repartições, esperando o movimento das águas. E Jesus chegou, e ele estava ali há muitos anos. Jesus chegou e falou para ele: levanta, toma o teu leito e anda. E ele saiu andando. E ali tinha outras pessoas, ele não estava só. Então ali ele foi curado. Mas ali ainda não foi o encontro pessoal com Jesus. Por quê? Porque veja o versículo 13. Versículo 13. Falando dessa mesma pessoa que foi curada. E o que fora curado não sabia quem era. Para um pouquinho aí. Não sabia quem era quem? Jesus. Então olha aqui para mim. Você vê que ele foi curado, mas ele não sabia quem era Jesus. A mesma coisa. Muita gente tem sido abençoada, mas não sabe quem é Jesus. Não teve ainda uma experiência pessoal. Por que eu estou insistindo na experiência pessoal? Porque o encontro com Deus é pessoal, sem depender de alguém. E você vai ver que isso aconteceu com ele. Então, o versículo 13 diz que ele, o que fora curado, não sabia quem era, porque Jesus se havia
retirado, em razão de naquele lugar haver o quê? Grande o quê? Multidão, tá vendo? Era preciso ele estar o quê? Só. É aquele momento só de você e Deus. Como é que você quer ter uma experiência com Deus se você sempre depende da oração de alguém? Se você quer ter um encontro com Deus, é você e Ele só. É aqui na igreja, é na tua casa, no teu quarto. Fecha a porta do teu quarto, ali só você e Deus. Todo encontro com Deus é assim, é pessoal, é íntimo. Então veja que foi preciso ele sair do meio da multidão. Jesus não falou com ele ali, porque havia uma grande multidão. Então, Jesus foi encontrar ele aonde? Olha aí, versículo 14 agora. Depois Jesus encontrou aonde? No templo. Olha aqui, ó, isso aqui é uma olha aqui para mim, isso aqui é uma coisa importante para falar. Quantas são as pessoas que dizem assim: eu busco a Deus em casa mesmo? Quem já ouviu pessoas falar isso? Não precisa ir para a igreja não. Na verdade, quem fala isso está dando desculpa para disfarçar a falta de interesse de vir para a igreja. Porque Jesus quer nos encontrar no templo também, como hoje você está. Amém? Talvez tenha alguém nos assistindo. É bom assistir? É, claro que é. Mas é melhor estar aqui. É ou não é? Quem acha melhor estar aqui? Muito melhor. Mas tem pessoas, talvez por outro lado, que estão assistindo e tem esse pensamento: não, eu busco a Deus em casa mesmo. Jesus encontrou ele aonde? No templo. Está escrito aí, versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Então agora ele conhecia Jesus. Você vê que antes ele não sabia quem era. Agora ele foi falar: é ele. Por quê? Porque agora no templo ele teve um encontro pessoal com Jesus. Então não basta conhecer uma igreja, não basta conhecer uma denominação, não basta conhecer tudo quanto é igreja, tudo quanto é religião, se não tiver um encontro com Deus. Tem que ter um encontro pessoal com Deus. E a característica é essa, é mudança de vida. E uma das características também de uma pessoa que teve encontro com Deus, sabe qual é? É aquela pessoa que, por exemplo, ela não se apega ao homem, no sentido de seguir ao homem. Por exemplo, eu estou aqui nesta igreja já há mais de 6 anos, 6 anos e meio. Um dia eu vou ser transferido, um dia eu vou para outro lugar. E aí se a pessoa fala assim: então pastor Jorge não está mais lá, então não vou mais para a igreja não. E se alguém faz isso, é porque nunca conheceu a Deus. Conheceu o pastor, mas não conheceu a Deus. Se alguém deixa de vir para a igreja porque o seu pastor preferido não está mais lá, então é porque nunca conheceu a Deus. É aquela frase que a gente vê no Facebook, não sei se você já viu: quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca esteve lá por causa de Jesus. E às vezes tem pessoas que, não só aquela que sai da igreja para ir não ir em lugar nenhum, mas aquelas que às vezes vão atrás daquele pastor. Quando o pastor é transferido e vai para um lugar às vezes até longe, e aquela pessoa vai atrás do pastor, isso é sinal que nunca conheceu a Deus. Por quê? Porque está indo atrás do homem. A pessoa tem que permanecer na sua igreja. Estou entendendo? O sinal da pessoa, por mais que ela goste, não é errado você gostar do pastor, mas por mais que goste, você teve um encontro com quem? Com Jesus. Você é discípulo de quem? De Jesus, não do pastor. E se a pessoa vai atrás, às vezes até ou perto ou longe, isso é sinal que nunca conheceu a Deus, porque fica na dependência daquela pessoa. Estou entendendo? E você, quando você tem uma experiência com Deus, você não depende mais de outras pessoas.
Você passa a caminhar pelas suas próprias pernas, ou seja, pela tua fé. Nem sempre o pastor está perto de você, nem sempre os obreiros estão perto de você. Quem tem um encontro com Deus vive pela sua própria fé. Estou entendendo? Então, essas são as características. E também, às vezes, por exemplo, quando um pastor sai da igreja, e aqueles que haviam saído antes, porque não gostava do ministério daquele pastor, aí ficam sabendo: pastor Jorge não está mais lá, oba, vou voltar. É porque nunca conheceram a Deus, porque nunca tiveram encontro com Deus. Se um dia isso acontecer aqui, né? O dia que eu for transferido, e você ouvir pessoas falar para você: o pastor Jorge não está mais lá, então agora eu volto. É porque nunca conheceram a Deus. Porque quem conhece a Deus, independente de quem quer que seja, não é o homem, mas é Ele. O encontro não tem que ser com o pastor, tem que ser com Deus. Quem entendeu faz assim.